Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 15 de julho. Eu sou o Luciano Teixeira. Eu sou Lilian Busato. Estamos no ar mais um Jornal da Rede Alesp. Informações das 9h30 às 2h30 da tarde para você. Tudo sobre a pandemia e o nosso Parlamento Paulista, não é, Luciano? É isso aí. Seja muito bem-vindo ao nosso programa diário. De agora até 2h30 da tarde. Como você falou, Lilian, você em casa vai ficar muito bem informado. 5 horas de informações, né, Luciano? Tudo sobre a pandemia que assola o mundo e o país e sobre o andamento do Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, na cobertura ao combate ao coronavírus, nós preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com especialistas de vários setores, parlamentares, a volta aos trabalhos do Legislativo na plataforma digital não presencial. Isso, tudo que você vai precisar saber sobre o que está acontecendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, né, Lu? Jornal da Rede Alesp. Bem, nós vamos conferir a programação das atividades parlamentares aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quarta-feira. Neste momento, está em andamento a reunião especial da Comissão de Relações Internacionais com a finalidade de eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Em instantes, vai entrar no ar esta comissão. Daqui a pouco, às 10 horas, acontece a reunião da CPI Quarteirizações, que vai apreciar a pauta e definir as subrelatorias da Comissão Parlamentar de Inquérito. E às 11h30, Lu, a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de apreciar a pauta com 19 itens. Bem, nós vamos agora dar um giro informativo aí via Skype com os nossos repórteres, trazendo mais notícias para o Jornal da Rede Alesp. E o nosso hoje jornalista é Bom Dia, Sérgio Everton, tudo bem? Sérgio, bom dia. Oi, bom dia, Lilian. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Sérgio? Bom dia. Tá me ouvindo? Estamos, tá ouvindo a gente? Oi, me ouviu agora? Sim, tá me ouvindo? sim, tá me ouvindo? Sim. O que você traz para nós, tudo bem. Sérgio? O que você traz vocês. hoje? Bom dia, Luciano. Bom dia, Sérgio. O que você tem de novidade aí pra gente hoje? Bom dia, Lilian. Tudo bem com vocês? Ótimo trabalho aí nesse começo. Trabalho nosso aí. Tá dando um delay aí, né? Delay, vamos. Tá bom, daqui a pouco a gente volta com o Sérgio Everton, né, com as notícias. Bem, Lilian, vamos continuar aqui. Ó. O ex-deputado Jairo Ribeiro de Matos, de 89 anos, faleceu no final de semana vítima de um acidente vascular cerebral, um AVC. Jairo Ribeiro estava internado em um hospital particular na cidade de Piracicaba desde o início do mês. O sepultamento ocorreu segunda-feira no Cemitério da Saudade, localizado no mesmo município. Eleito por 3 mandatos, Jairo de Matos foi deputado na Lesp entre os anos de 1979 a 1983, de 1987 a 1991 e, por fim, de 1991 a 1995. A Lei 6.171/1988, que versa sobre o uso, conservação e preservação do solo agrícola, teve origem a partir de uma proposição de autoria do ex-parlamentar. Jairo Matos também era engenheiro agrônomo, professor da Universidade de São Paulo, escultor, fundador de 2 rádios e atuava em prol do Lar dos Velhinhos de Piracicaba. O ex-parlamentar deixa esposa, 4 filhos e 7 netos. Lília, a gente prometeu voltar com o Sérgio Everton, mas antes a gente você acompanha a partir de agora, né, o pessoal está me avisando aqui, você acompanha a partir de agora a transmissão da reunião especial da Comissão de Relações Internacionais com a finalidade de eleger o presidente e vice-presidente da comissão. Você continua assistindo ao Jornal da Rede Alesp pelo nosso canal no YouTube. Vamos lá, já temos Sérgio Everton na linha? Ainda não. Ainda não. Né? Bem, a secretária de Desenvolvimento Econômico presta contas aos deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Patrícia Ellen foi ouvida pelas comissões de Ciência e Tecnologia e de Atividades Econômicas em reunião virtual conjunta. Como previsto na Constituição do Estado de São Paulo, ela deve dar um parecer semestral sobre o andamento da pasta aos parlamentares. A secretária de Desenvolvimento é responsável por estabelecer planos de crescimento econômico para todas as regiões paulistas. A Patrícia explicou o papel da secretaria durante a pandemia da Covid-19. Para ela, a divisão é responsável por criar medidas a longo prazo que possibilitem a recuperação da economia. Todas as crises que a gente teve, ao invés de investir em ciência e tecnologia, nós tiramos recursos de ciência e tecnologia. Eu queria lembrar que isso é o oposto do que outros países fazem. Tá? Então, no mínimo, manter o investimento é a regra. Mas os países que estão lidando melhor com a crise do coronavírus hoje estão aumentando o investimento em P&D. De acordo com os dados mostrados pela secretária, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo manteve um investimento de R$100 milhões para o ano de 2020. O fundo também captou cerca de 400 milhões em recursos privados e é protagonista no desenvolvimento de soluções para a crise do coronavírus aqui no estado de São Paulo. A deputada Letícia Guier, do PSL, tirou dúvidas sobre as linhas de crédito disponibilizadas para trabalhadores que estão sendo prejudicados durante a pandemia. Eles estão com dificuldade de acesso a crédito, acesso a capital de giro, com juros realmente justos, com juros baixos, para dar esse fôlego financeiro a eles. Então, eu gostaria de reforçar novamente esse pedido. A secretária explicou que o Banco do Povo tem auxiliado esses trabalhadores. Cerca aí de R$150 milhões estão sendo disponibilizados para dar suporte durante a crise. A deputada Beth Saão, do PT, comentou sobre o papel das universidades no combate à pandemia e da verba destinada às instituições. A queda da arrecadação do ICMS por conta da pandemia, ela acaba também afetando as universidades paulistas, que já se ressentiam, né, de um repasse que a gente vem lutando há muito tempo para ele ser melhorado, dos 9,57, mas isso, infelizmente, não tem acontecido. E é justamente dentro das universidades que você tem também pesquisas importantes que estão sendo realizadas em várias áreas, inclusive na questão da vacina. Patrícia disse que os deputados da Assembleia Legislativa têm uma função fundamental para priorizar os orçamentos das pastas do governo. Ela também afirmou que ainda o plano da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é tornar o Estado de São Paulo referência no processo de reabertura e da retomada das atividades econômicas no país. Pois é, Lília, agora sim temos Sérgio Everton na linha. Sérgio, bom dia novamente. Que notícias você traz aí pra gente? Oi, bom dia, Luciano. Bom dia, Lilian. Estava para entrar aí com vocês, né? Mas aconteceu um probleminha aí técnico. Ao vivo é assim e mesmo. Isso realmente, e com toda essa, né, condição que a gente está, né, Luciano e Lilian, dessa pandemia, todo mundo trabalhando home office, né? A internet, né, tá, imagina, né, abarrotada. Eu estava falando ontem com uma convidada que eu fiz um programa exatamente sobre isso, né? Sobre esses trabalhos nossos, né? Desde que começou essa pandemia de todo mundo trabalhando home office, está complicado mesmo. Tem horários, inclusive, né? Ela me falando ontem, que é difícil você se conectar mesmo com a internet, né? Na parte da tarde, no final da tarde, porque está todo mundo ali trabalhando nesse sistema, não tem outro jeito, né? A gente está confinado, tem que ser assim, né? A internet também não pode fazer milagres, né? Como a gente diz. Mas é o seguinte, eu tenho hoje para falar das comissões conjuntas, né? Está convocado hoje, a partir das 14h30 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, a comissão conjunta aí, né? E a primeira reunião dela, né? Isso com transmissão, né? Claro, ao vivo, da nossa rede Alesp. A primeira reunião é a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e também das questões sociais e também de finanças, orçamento e planejamento. Para quê? A finalidade dessa reunião, né, é para apreciar, né, discutir, debater a emenda de plenário. A emenda de plenário é quando é pedido aí uma alteração, né, no projeto, né, dos deputados, ou de um deputado, no caso aqui, é o projeto de lei de número 1027 de 2019, que a autora é a deputada Marina Elô,
que institui aí a política estadual pela primeira infância de São Paulo, né? E a justificativa da deputada, né, para a construção desse projeto, né, de que a primeira infância, né, é o período aí que compreende os primeiros 6 anos de vida da criança, né? E é para que haja um momento aí, né, de desconstruir as desigualdades, que a gente sabe que a gente aqui no Brasil ainda tem muitas, né, tanto de gênero, de classe socioeconômica, de raça, né, que estão enraizadas, né, na nossa sociedade. Isso é fato, é uma oportunidade aí única de dar vida e também potencial, ao potencial aí, né, de cada brasileiro, e assim, né, tentar construir aí uma nação mais potente e mais próspera. Essa, portanto, segundo a deputada Marina Elô, é a justificativa, né, para a apresentação desse projeto dela de 2019. E a segunda reunião da comissão conjunta, logo a seguir, 10 minutos depois, né, da primeira reunião, também conjunta, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a de Administração Pública e Relações do Trabalho e de Finanças, Orçamento e Planejamento, né? Já essa reunião das comissões conjuntas tem a finalidade aí de apreciar o projeto de lei número 1156 de 2019, que é de autoria do nosso deputado aí, Campos Machado, do PTB, que dá uma nova, né, redação a um artigo, né, da lei número 9.085 de 1995. Eu vou explicar, viu, Lília e Luciano? É o artigo 1º dessa lei, né, que virou lei há 25 anos atrás, só para você ter uma ideia, né? Ela é conhecida como a Lei dos 40 anos, viu, Luciano? E foi aí um avanço, né, na época, né, que ela virou lei, para os trabalhadores com mais de 40 anos, né? Eles eram praticamente, né, antes dessa lei, descartados dos quadros aí funcionais das empresas, né, pela idade, né? Quer dizer, eram jogados aí para escanteio, já naquela época, né, 25 anos atrás, né? Hoje você tem, né, uma vida bem maior, né, um tempo de vida aumentou, né, da população. Então, com 25 anos da existência dessa norma, né, e com a crescente expectativa aí de vida do brasileiro, como eu acabei de falar, né, vem crescendo cada vez mais, né, no mundo inteiro, é que essa propositura aí do deputado Campos Machado estende os benefícios fiscais aos trabalhadores com 55 anos ou mais de vida. Quer dizer, essa lei, até então, é aos 40 anos de idade, né? Essa lei de 1995. Então, o que o Campos Machado pretende com a propositura? Né? Aumentar esse tempo, passar de 40 anos, né, para 55 ou mais. Isso são benefícios fiscais, viu, Lilian e Luciano, né, para que, né, mantenha aí esses profissionais que têm experiências, né, têm experiência de vida, experiência profissional aí no mercado de trabalho nas empresas. Então, essa propositura é para que se mude, né, esse artigo número 1, né, da Lei 9.085 de 1995. Quer dizer, é uma boa proposta, né? Então, o que vai acontecer agora? Vai ser discutido, né, e debatido nessas comissões conjuntas, hoje com a transmissão ao vivo aí da Rede Alesp, no plenário Juscelino Kubitschek, né, vão ser analisadas, vão ser discutidas, e aí serão votadas nas comissões. Daí, sendo votado na comissão, vai depois a plenário, né, vai para o plenário Juscelino Kubitschek também, né, os 2 projetos, se forem aprovados nas comissões, para serem também discutidos, né, e votados em plenário, para depois ir a sanção aí do governo, né, do governador João Dória, para virar lei ou não, né? É isso que eu tenho para falar hoje, né, que são essas duas reuniões das comissões conjuntas aí da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. É isso. Tá certo, Sérgio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada, Sérgio. Tenha um bom dia, Sérgio. Imagina, Lilian. Bem, uma liminar favorável à Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, derrubou a obrigatoriedade de planos de saúde na cobertura do teste sorológico contra o coronavírus.
O teste detecta a presença dos anticorpos no sangue do paciente produzidos pelo organismo depois da exposição ao vírus. A decisão foi assinada pelo desembargador Leonardo Augusto Nunes Coutinho, de Pernambuco, que acata argumento da ANS de que não é possível, abre aspas, fazer uso de testes de forma paulatina e segura como auxílio no mapeamento de pessoas infectadas, fecha aspas. A decisão é temporária e será encaminhada para o colegiado da 2ª turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que analisa todo o recurso. A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas, a Conveste, divulgou as novas datas de realização do vestibular em 2021. As provas sofreram alteração em função da pandemia de Covid-19. Com isso, a primeira fase será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro de 2021. O dia de realização da primeira fase para cada candidato depende do curso escolhido. Candidatos aos cursos de segmento de Ciências Humanas, Artes e de Exatas, Tecnológicas farão a prova no dia 6 de janeiro, numa quarta-feira. Já os candidatos da área de Ciências Biológicas e Saúde farão a prova no dia seguinte, ou seja, 7 de janeiro, uma quinta-feira. A aplicação em 2 dias busca reduzir o número de estudantes circulando e evitar a aglomeração nas escolas. A segunda fase do vestibular não sofrerá alteração do formato e continuará sendo aplicada em 2 dias, 7 e 8 de fevereiro de 2021. As inscrições para o vestibular da Unicamp 2021 serão realizadas entre 30 de julho e 8 de setembro pela página da Conveste na internet, que é www.conveste.unicamp.br. A primeira chamada do vestibular 2021 deve ser divulgada no dia 10 de março e o edital com o calendário completo será publicado em breve. Tá certo, quer dizer, então, a princípio, as datas do vestibular estão mantidas, né, na FUVEST, na Unicamp, Lilian. Temos já entrevistado na linha, pessoal? Ainda não? Tá bom, vamos ler mais um pouquinho aqui de Você viu notícias. ontem, Luciano? Ontem teve mais de 30 mil pessoas que circularam no Ibirapuera. Ah, é? Sim, mais de 30 mil pessoas. Acho que era Saudade do Ibirapuera. Saudade, né? Quem tá que não abrindo gosta? de 6 às 16, né? Pelo que eu vi. É o único parque que abre às 6 da manhã. Os outros estão abrindo de 10 às 4 horas da tarde, né? Sim. Então, você foi no Ibirapuera ontem? Não fui. Eu moro perto da aclimação, né? Então, ontem também não consegui ir na aclimação, mas eu vou na aclimação. Eu adoro o parque, não é também longe da minha casa, o Parque da Aclimação. É muito bom. Eu adoro também, tem aquela vista que tem lá. Eu já fui algumas vezes. Tem um rio muito bonito, um monte de patinho. É tipo do Ibirapuera, mas é um bem pequenininho, né? É menorzinho e é gostoso. Eu gosto bastante ali da aclimação. O único problema ali é que não tem metrô, vai. Sim, não tem. Não tem metrô, não tem. Mas a região ali é super bem atendida. Vamos continuar aqui, lendo as notícias. A grande maioria das grávidas mortas por Covid-19 em todo o mundo é brasileira, né? De acordo com um estudo publicado aí na International Journal of Gynecology and Obstetrics. Consegui falar, das 160 mortes registradas entre o início da epidemia, 18 de junho, nada menos que 124 ocorreram no Brasil, o que não é uma boa notícia, né, pessoal? Segundo o colocado neste ranking são os Estados Unidos, com 16 óbitos. O estudo diz que são 188 territórios afetados pelo coronavírus em todo o mundo e o Brasil tem mais mortes maternas do que a soma de todos esses países. Para os pesquisadores, falhas graves no atendimento das gestantes brasileiras explicam o número tão elevado. O estudo, publicado no último dia 10, é assinado também por especialistas da Unesp, UFSCar, IMIP e UFSC. Chamado de A Tragédia da Covid-19 no Brasil, o trabalho foi feito com base em dados divulgados pelo Ministério da Saúde, pessoal. Luciana, também uma recente pesquisa de uma consultoria empresarial nas praças de alimentação dos principais shoppings de São Paulo mostra o retrato dos problemas do segmento alimentício desde o começo da pandemia da Covid-19 em março deste ano. Primeiro, os restaurantes foram obrigados a encerrar o atendimento ao público e tiveram que trabalhar apenas com retirada ou delivery para sobreviver. Desde a semana passada, os shoppings puderam reabrir suas praças de alimentação, mas, mesmo assim, vários restaurantes preferiram ficar de portas fechadas.
E segundo o presidente de um grupo de pizzarias tradicionais em São Paulo, os restaurantes estão faturando apenas 20% do que faziam antes da pandemia. E de maneira como está, funcionando das 16 às 22 horas, perde-se o horário do almoço e o faturamento continua ruim. Muitos empresários do setor admitem que, mesmo se ficarem fechados, ainda vão ter menos prejuízo, pois podem manter suspensos os contratos dos funcionários com salários pagos com a ajuda do governo. Para abrir os restaurantes nas atuais condições, os gastos dos empresários aumentam muito mais, inclusive com folha de pagamento. Bem, aprovadas pelos deputados estaduais em junho, as novas medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado passaram a valer a partir de ontem. De autoria coletiva, a Lei 17.268/2020 foi sancionada pelo governador João Dória na última segunda-feira. O texto da nova norma contém dispositivos relacionados à promoção da saúde, incentivos ao setor cultural, redução de despesas de órgãos públicos, diminuição da violência, obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção e distribuição de alimentos. A lei regulamenta o atendimento remoto, que poderá ser feito por médicos durante a pandemia. Para os pacientes que precisarem de internação devido à Covid-19, os leitos de hospitais particulares poderão ser requisitados. Bem, pessoal, agora, Lilian, nós temos aí a entrevista no ar. Nós vamos falar agora com o Jornal da Rede Alesp, conversa agora com o deputado Rafael Silva, do PSB. Ele nos fala aí sobre a falta de leitos de UTI na cidade de Ribeirão Preto. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigada por ter aceito, esse convite para participar da nossa entrevista. Deputado? Nós estamos com um probleminha de conexão e voltamos já com o entrevistado. Vamos continuar aqui. Os profissionais de saúde e de assistência social que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus terão a opção de se hospedarem em hotéis e alojamentos como forma de proteger os parentes. Já os agricultores familiares, pequenos produtores, pescadores artesanais, indígenas e quilombolas poderão ter acesso a linhas de crédito e microcrédito. Incentivos financeiros para o setor cultural, como a realização de eventos e premiações transmitidos pela internet, além da concessão de auxílio emergencial, também estão previstos em lei. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Sandro Scarpellini, que é secretário de Saúde da cidade de Ribeirão Preto, interior paulista. Ele nos fala aí sobre a pandemia de coronavírus em Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Sandro. Bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa entrevista. Quem fala agora é Lilian, tudo bem? Oi? Quem está falando agora é Lilian, tudo bem? Está escutando a gente, Sandro? Alô? Alô? Oi, secretário. Secretário? Estamos ouvindo. O senhor escuta a gente? Escuto bem. Bom dia a todos. Bom dia, secretário. Fala um pouco para a gente como é que está a situação aí em Ribeirão Preto, como é que está a situação aí no interior do estado, na região do senhor, em relação ao coronavírus. A nossa região, acho que chegou na onda que veio da capital, foi interiorizando. Nós provavelmente estamos agora no nosso platô aqui. Então nós estamos numa situação de grande ocupação dos leitos de CTI, e um grande número de casos sendo diagnosticados diariamente. Muito embora, talvez diferente de outras regiões, desde maio nós temos aumentado muito o número de exames e colhendo aquelas que a gente chama de síndrome gripal. Então, nós temos um grande número de casos que são casos leves, 90% dos casos são leves, né? Mas como teve um avanço muito grande da disseminação da doença, então, para cada 100 casos, a gente tem 10 casos que têm precisado de uma internação hospitalar, de cuidados mais específicos. E isso levou não ainda a saturação total dos leitos de CTI, mas nós estamos rodando sempre em torno de 90%, 92% durante essa última semana. Como é que está o número de óbitos aí, secretário? Como é que está a situação aí e também nas cidades da região? Isso, eu falo aqui mais em nome de Ribeirão Preto. Então nós estamos agora com 250 óbitos na cidade de Ribeirão Preto. Ele não chega a ser 50%, um pouco mais de 50% da região. A região acho que está com 300, 380, alguma coisa assim. Mas Ribeirão Preto está com 250.
óbitos desde o começo da pandemia, desde o primeiro óbito lá em março ainda, né? Então, os óbitos acumulados. Isso, embora seja um número bastante significativo, né? Infelizmente, um grande número de pessoas, nós temos uma taxa de letalidade que está girando em torno de 3%, quer dizer, bem menor do que vocês ainda tem aí na capital, que gira em torno de 5, 5,5, e outras regiões que estão bem pior que isso, né? Então, esse é um dado importante. Outro dado importante é que a grande maioria desses óbitos, 90, 95, até mais que isso, sempre aconteceram dentro da assistência especializada, né? Entre a maior parte deles foi atendido e acabou evoluindo de maneira ruim dentro da terapia intensiva. Então, felizmente, a gente não tem tido óbitos de pacientes que não conseguiram ainda chegar até assistência mais especializada. Secretário, como é que a cidade está procedendo aí com os testes para diagnóstico do novo coronavírus? O senhor falou que está se testando aí, né? Como é que está sendo feita essa testagem? Em que condições? Explica melhor para a gente, por favor. Isso. O que nós fizemos aqui em maio, como nós temos aqui, o Adolfo Lutz também estava fazendo, né? Inicialmente mandando para São Paulo. Então, o primeiro mês a gente estava com um acúmulo muito grande de casos, e ali naquela época a gente socorria dos casos graves. Depois o Hospital das Clínicas conseguiu montar um laboratório, foi credenciado, o Hemocentro daqui de Ribeirão também foi credenciado, passaram a ter 3 laboratórios. E na sequência a gente conseguiu credenciar um laboratório dentro do nosso parque tecnológico, chama Supera Parque. E o Supera Parque começou também a fazer exames para a cidade de Ribeirão Preto. Por isso que permitiu que a gente começasse em maio a colher os gripais. Só que como começou a aumentar, gripal, quando eu falo, são aqueles casos leves, que estão com sintoma de resfriado, e que ainda, só agora, na verdade, o governo federal sugeriu, autorizou que se colhessem os gripais, justamente porque os exames eles eram reservados exclusivamente para os casos mais graves. Mas em maio nós começamos a fazer. Só que é um fluxo muito grande e a gente começou também a ter represamento mesmo no próprio Supera Parque. E agora, nos últimos 15 dias, aí, em convênio, em acordo com a Fundação Fiocruz e com o próprio Butantan, a gente tinha um represamento, o Butantan está fazendo para nós, o que estava represado, e essa semana, logo no final de semana, chegou um robô que acelera a produção dos exames, está sendo montado, até o dia 22 ele vai estar em atividade. Isso leva para nós uma produção de mais de 800 exames por dia, que é o que nós estamos, mais do que nós estamos precisando hoje. Hoje nós temos colhido de 300 a 350 exames por dia de PCR, eu estou falando, que é aquele exame da secreção nasal. Pode falar, secretário. Pode falar, secretário. Aquele exame da secreção, que é o padrão ouro, né? Então, esse exame nós estamos fazendo para a grande parte da população, que significa que nós temos muitos casos positivos que são gripais, né? Felizmente. Então, a nossa média aqui do mês de junho e do mês de julho é em torno de 90% dos casos sendo gripais. E mais ou menos 10%, 10,2% de casos que são casos de SRAGs, né, de síndrome respiratórias agudas, que precisam de tratamento a nível hospitalar. Porque a gente está conseguindo mapear mais, e agora a gente vai ter esse reforço do robô aí que está sendo montado já está aqui em Ribeirão Preto, está sendo montado pelos técnicos para começar a funcionar a partir do dia 22. Explica para a gente o que é esse reforço robô, secretário. Está entrando na rede que o governador criou, e o professor Dimas Covas tem anunciado. Então, é a rede Covid. Então, esse laboratório faz parte também da rede de exames que faz parte os laboratórios de São Paulo, o próprio Butantan, o Instituto Adolfo Lutz e alguns hospitais da Fiocruz, o DASA também. Então, agora, o Supera também vai fazer parte dessa rede, com o apoio em termos de insumos, e também vai poder produzir exames para a região toda. Explica para a gente o que é esse reforço robô. Explica melhor, secretário, por favor. O exame, o exame de PCR, do RT-PCR, ele é feito praticamente em 2 fases. Uma fase em que a gente precisa pegar a secreção
e separar o vírus e tirar a capa do vírus, liberando o material genético, o RNA do vírus. Essa é a primeira fase. A segunda fase é uma fase de leitura da presença ou não do vírus específico, através de um marcador que a gente faz. Então, são 2 aparelhos. A fase de extração do RNA, nós estávamos fazendo manualmente. Então, o ser humano ele consegue fazer, isso precisa de várias lavagens, centrifugações, pipetagens, isso demora horas para fazer com o ser humano. O robô faz isso 400 exames de uma vez, tudo automatizado. Então, todas essas lavagens, essas pipetagens, todas são feitas dentro da máquina e ele consegue, em 1 hora, praticamente fazer o serviço que o ser humano demora 4, 5, 6 horas para fazer. Então, nós estamos fazendo manualmente, isso levava em 3 turnos, mas a gente conseguiu uma produção em torno de 250 leituras por dia. E com o robô, a gente pode ter pelo menos, com um robô, que é esse que está se montando agora, a gente consegue fazer duas demandas de 400 exames a cada vez. A gente pode fazer 800 exames, essa parte que é a parte mais demorada do procedimento, que é a extração do RNA, que chama. Então, o robô ajuda nisso. E a placa que faz a leitura, também a gente tinha uma placa de 120 cubetas, e o Butantan mandou para nós insumos e uma placa nova que tem 240. Então, o robô faz 400, a gente faz 2 leituras, em coisa de 4 horas, a gente pode ter 400 exames, o que a gente estava levando aqui praticamente 2 dias para fazer até o momento, né? O secretário, vamos falar um pouquinho sobre a situação hoje de Ribeirão Preto, né? Aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e acredito que em muitos já estamos na fase amarela com a abertura gradativa do comércio. Como é que está a situação em Ribeirão, no sentido dos comerciantes estarem respeitando e a população também? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Isso existe uma disputa aí, né, grande. Lógico que a gente da área da saúde, a gente entende todas as consequências econômicas do isolamento, né? Mas o que eu tenho dito é que, na verdade, nessa fase que nós estamos, nós tivemos 3 meses, nós partimos de 0 leitos que eram destinados à Covid, né? Nós partimos para... hoje nós temos, só em Ribeirão Preto, 177 leitos de terapia intensiva dedicadas exclusivamente ao Covid. E mais 211 leitos em Ribeirão Preto leitos não CTI dedicados ao Covid. Nós temos um polo Covid que tem 7 leitos de terapia intensiva e mais uns 40 leitos que também fazem o tratamento na parte inicial. Depois nós começamos o tratamento até da terapia intensiva, enquanto aguarda uma vaga para um leito de terapia intensiva dentro de um hospital. Então, a gente partiu de 0 para 177 leitos. Agora, hoje, né, nós estamos com uma média aqui, no dia de ontem, nós estávamos com uma média de 95,8% de taxa de ocupação desses leitos de CTI. Isso é uma situação que, pelo próprio Plano São Paulo, qualquer coisa que ultrapasse 80% de capacidade de ocupação dos leitos CTI é vermelho. Então, nós estamos com 95% de taxa de ocupação em média nos últimos 7 dias. Existe previsão de aumento de leitos. Nós estamos aqui abrindo mais 21 leitos, inclusive da iniciativa privada, finalizando um convênio com o governo do estado para poder fazer isso. Todos os hospitais filantrópicos já... Todos os hospitais filantrópicos já estão com sua capacidade aumentada de leitos CTI, os hospitais privados também. O fato é que com essa taxa de ocupação a gente vai continuar na zona vermelha, né? Porque se a gente tem uma continuidade da disseminação do vírus maciçamente, embora a gente tenha aqui um grande número, o mais importante para Ribeirão Preto não é nem o número de casos, como eu falei, porque o número de casos total engloba 90% de casos gripais que não vão precisar de hospital. Mas para cada 100 casos gripais, a gente vai ter 10 que vai precisar de hospital. Para cada 1.000, nós vamos precisar de 100. Para cada 10.000, nós vamos precisar de 1.000. Então, se a gente continua com a população se movimentando, se expondo, não respeitando a recomendação de utilização de máscara, de não fazer churrasco, de não soltar pipa, a gente vai ter uma infestação maciça e não vai ter como ampliar leito suficiente para dar
atenção a toda essa população. E é lógico que leito de CTI não é uma coisa simples, porque se fala muitas vezes, faz um hospital de campanha. O problema não é o hospital de campanha, né? O problema é ter leito para terapia intensiva, energia suficiente, oxigênio, equipamentos, monitores, bombas de infusão, respiradores e o mais importante de tudo, recurso humano especializado para fazer isso. Então, se continua crescendo, por mais que a gente consiga aumentar o número de terapia intensiva, de maneira rápida, como foi feito nesses últimos 3 meses, chega uma hora de esgotamento do recurso humano. E é isso que a gente tenta explicar para a população continuamente, que a gente precisa manter esse nosso índice de 3% de mortalidade, porque ele é baixo, mas é baixo porque a gente está dando assistência para todo mundo que está precisando. Então, outros municípios aqui, se a gente pegar o que aconteceu, mesmo na capital, mas a gente pode usar até exemplos de outros estados. Então, se a gente for ver o que aconteceu, por exemplo, em Belém, onde nós temos 1.490.000 habitantes, hoje eles estão numa situação mais tranquila, mas eles tiveram uma letalidade de 9,1, 3 vezes maior que Ribeirão Preto, e uma mortalidade que foi 5 vezes maior do que a mortalidade que nós temos aqui em Ribeirão Preto. Então, morreram lá 2.000 pessoas até o dia de ontem, e numa cidade que tem o dobro da população de Ribeirão Preto, enquanto Ribeirão Preto morreu 250 pessoas. Assim, lógico que são 250 vidas, a gente queria fazer o mínimo possível que ninguém tivesse morrido disso. Mas algumas cidades não tiveram essa opção, né? A própria capital, ela teve uma mortalidade de 65 pessoas para cada 100 mil habitantes, enquanto aqui em Ribeirão Preto nós estamos com uma mortalidade de 30 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então, isso tudo depende da estrutura, depende do que a gente conseguiu ampliar, depende do recurso humano da saúde, mas quem dita o ritmo do crescimento da pandemia é a população. Nesse momento agora é a população. A população precisa entender que eles que estão ditando se nós vamos crescer mais rápido ou menos rápido, né? Nenhuma das cidades do estado de São Paulo tem uma contaminação suficiente para dizer que já existe uma imunização de rebanho suficiente para diminuir o fluxo de casos. Então, significa que aqui em Ribeirão Preto, se a gente tiver em torno de 4% ou 5% de pessoas que já tiveram a doença, que aí nós temos 95% da população passível de pegar a doença. E desses 95%, a gente vai ter aquela fração de casos graves. Então, esse é a principal participação da população, que talvez seja a mais importante. Nós conseguimos adiar o crescimento exponencial quanto foi possível. Nós conseguimos, com esse tempo, aumentar, expandir o sistema de saúde para dar atenção específica para essa doença. As vacinas estão em andamento, mas precisam de mais tempo. E quem pode dar esse tempo para a gente conseguir as vacinas, ou então identificar um medicamento que seja, de fato, efetivamente adequado para a Covid, é a população. Porque se houver uma expansão muito grande, em qualquer cidade do Brasil, mesmo aquelas que estão indo bem, estavam, né? Algumas estavam indo bem, tipo Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, que estão entrando numa outra fase de crescimento também exponencial, Campo Grande. Então, todas essas cidades estavam mais ou menos tranquilas e estão entrando num ritmo de crescimento muito rápido. E a população precisa entender que é a população que dita esse ritmo, aceitando ou não as recomendações das áreas técnicas aí, das áreas da saúde. Estamos conversando com o Sandro Scapellini, que ele é secretário de Saúde da cidade de Ribeirão Preto, e está falando sobre o cenário atual da pandemia do coronavírus. Secretário, me fala uma coisa, com a experiência que o senhor tem, né? Tem muitas cidades, muitos municípios que estão voltando, né, ao estágio anterior devido ao aumento do número de contagiados. O senhor acha que Ribeirão Preto tem esse perigo de voltar a fechar o comércio pelo contágio estar aumentando muito? Nós já estamos fechados, né? Nós estamos na zona vermelha e, além das recomendações que já são feitas pelo Estado para a zona vermelha, aqui em Ribeirão Preto, na semana passada, o prefeito soltou um decreto enrijecendo algumas atitudes aí. Então, o fechamento completo de lojas, porque estavam fazendo take-out, mas, na verdade,
ficava a porta aberta, as pessoas entravam, multa para uso de máscara, convênios com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal para fazer fiscalização mais efetiva em praças, porque a gente tem tido isso. Finais de semana, à noite, aqui as pessoas vão para grandes praças, grandes avenidas e ficam lá confraternizando, muitas vezes sem máscara, sem nada. Então, são medidas mais rígidas, nós já estamos nisso. Para a gente sair de uma situação dessa para uma situação laranja, eu diria que primeiro precisa baixar o número de ocupação dos leitos, porque até a ocupação de leitos vale peso 4, lá na tabela do Plano São Paulo, mas tem que ser de maneira consistente, né? Não adianta um dia a gente ter 0 óbito, né? Como nós tivemos 2 esse final de semana, mas no dia seguinte a gente ter muitos óbitos, ou baixar um dia para 70%, mas no dia seguinte está em torno de 90% de novo. A gente precisa ter pelo menos 14 dias ali de tendência consistente de queda de todos os parâmetros para a gente pensar em avançar alguma coisa. A última tentativa que nós tivemos aqui, porque nós começamos no laranja, nós não começamos no vermelho, foi uma corrida às ruas impressionante, como se todo mundo tivesse necessidade absoluta de fazer compras imediatas em lojas que não são de produtos essenciais, né? A rua central, o calçadão central, lotado de pessoas, tudo com o desespero de ir para a rua porque estava confinado. E isso, com certeza, o reflexo veio poucos dias, alguns 10 dias, 15 dias depois, e está sustentado agora ainda durante essas últimas 2 semanas, tanto que na última sexta-feira, Ribeirão Preto foi mantido, aliás, como muitas regiões reverteram, né? Na verdade, quem estava laranja, tem muita gente que estava laranja, até amarelo, acabou passando para o vermelho. Então, isso a gente tem visto também em outros países, né? A própria Espanha está lá recrudescendo em algumas regiões, porque o vírus ele está circulando e ainda a gente tem muita gente sensível e ainda a gente não tem nem certeza se o próprio fato de ficar doente te dá uma imunização definitiva para o resto da vida, né? Aparentemente, já existem alguns trabalhos mostrando que com 2, 3 meses a imunização adquirida durante a doença, para quem teve caso leve, anda desaparecendo. Isso não é incomum, a gente sabe que a gente tem doenças aí que a gente sempre precisa de hepatite, por exemplo, precisa de dose de reforço, nem todas as vacinas é uma só para a vida toda, né? Mas é mais um fator complicante para o nosso futuro aí. Precisamos de uma vacina boa e que eventualmente tenha que se tomar 2, 3 doses para se conseguir um nível adequado de imunização. Tá certo, a gente gostaria de agradecer ao Sandro Scarpellini, que é secretário de Saúde da cidade de Ribeirão Preto. Muito obrigado pelas suas informações aqui no Jornal da Rede Alesp, secretário. Eu que agradeço a oportunidade e bom dia a todos. Obrigada, secretário. Bom dia. Bem, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Carmino de Souza, que é secretário de Saúde da cidade de Campinas, no interior paulista. Ele nos fala aí sobre as ações em Campinas no combate ao coronavírus. Estamos dando um giro pelo interior de São Paulo, pelas grandes cidades do interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, agora Campinas. Bom dia, secretário. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, secretário, bom dia. Quem fala agora é Lilian, tudo bem? Tudo bem, Lilian, à disposição de vocês. Secretário, o senhor podia passar um cenário geral de infectados e de mortes que já o município de Campinas teve até na data de hoje, por favor? Posso sim. Deixa eu abrir aqui os números de hoje. Me deem 30 segundos e eu já vou abrir. Tá bom. Porque a gente controla... Todos esses dados aqui são controlados pelo menos 2 vezes por dia. E hoje de manhã, um minutinho, já vou passar para vocês. Os dados de hoje de manhã, nós temos 503 óbitos. Nós temos 28 óbitos em investigação. Temos cerca de 21 mil casos já descartados. Nós temos 667 casos de síndrome respiratória aguda grave em investigação. Nós temos 12.427 casos confirmados, 430 pacientes internados
esses internados não são em UTIs, são em UTIs e em enfermarias. E nós temos casos já recuperados de 10.500 casos. E casos em isolamento domiciliar confirmados, mas bem em isolamento e monitoramento domiciliar, 1.079. Então, esses são os números de hoje de manhã que nós estamos divulgando e nós controlamos esses números pelo menos 2 vezes ao dia. Secretário, qual que é a taxa de ocupação aí dos leitos de UTI, né? Reforça para a gente esses números. Quais são as medidas para ampliar o atendimento à população infectada aí pela Covid-19? Nós fizemos um esforço enorme de ampliação de leitos. Nós temos mais de 350 leitos exclusivos de Covid aqui na cidade. Para ter uma ideia, antes da epidemia, nós tínhamos 90 leitos conveniados de UTI pelo município, para tudo, né? Esse número hoje é de 56, estou falando do município. O município de Campinas, à semelhança de outros, eles têm uma gestão do município e tem uma gestão estadual. Então, esses leitos que eu estou colocando não incluem o complexo hospitalar da Unicamp, né, o Hospital de Clínicas da Unicamp, e não inclui o ambulatório médico de especialidades, que foi transformado numa unidade Covid. Mas, em relação aos leitos de UTI Covid, eu estou somando todos eles. Nós estamos somando os de gestão municipal, nós estamos somando os de gestão estadual e privados. Isso junto vai acima de 350 leitos. A taxa de ocupação de ontem foi de 87%, sendo um pouco superior a 90% na área pública e em torno de 83% na área privada. Nós já tivemos situação pior do que essa. O que a gente tem observado é uma redução da pressão sobre os leitos de UTI e sobre as portas, né? Então, um número um pouco decrescente de casos, uma menor quantidade de casos muito graves, que ocupam UTI rapidamente, né? Mas ainda um número alto e um certo platô de casos nas últimas 2 semanas. Secretário, o Hospital de Campanha de Campinas começou a receber pacientes da região de Campinas. Como é que essa ação pode ajudar a cidade a dar suporte à população infectada? Como que é feita a transferência do paciente? Nós não estamos mandando pacientes para São Paulo. Nós nunca tivemos aqui em Campinas um transporte sanitário muito robusto, porque a cidade praticamente ela cuida de todas as alternativas médicas, com algumas exceções, como eventualmente transplantes, não que não faça, mas às vezes o doador está em São Paulo e o paciente vai para São Paulo, mas normalmente todas os procedimentos médicos de Campinas são feitos em Campinas. Então, nós não temos transferência para esse hospital de campanha do Ibirapuera em São Paulo. Quem tem transferido, e eu não sei exatamente a quantidade, são outros municípios da região de Campinas ou de outras regiões, como Jundiaí, Bragança e agora Piracicaba, para o hospital de campanha. Nós temos o nosso hospital de campanha, que foi montado em parceria com uma organização não governamental chamada Expedicionários da Saúde e que foi responsável por 84 leitos num hospital de campanha e mais adaptação de 38 leitos dentro de um hospital, que é o nosso Hospital Ouro Verde. Então, nós temos como leitos, entre aspas, dentro do conceito de hospital de campanha, aproximadamente 120 leitos de retaguarda. Agora, nós não usamos e provavelmente não precisaremos usar os leitos que foram disponibilizados em São Paulo para a região de Campinas. Sempre é colocado, da forma com que é colocado às vezes na imprensa, dá a impressão de que os pacientes são de Campinas. Quero dizer que não teria nada de errado em usar, é que nós não precisamos até o momento e o nosso transporte sanitário ele não é montado para fazer esses
esse transporte intermunicipal. Então, nós temos 3 sistemas de transporte aqui, mas nenhum deles é muito robusto para fazer essas transferências. Essas transferências, quando você de Campinas, né, é claro que cada cidade tem uma distância, mas o nosso cálculo é que para você levar um paciente para lá, isso levaria aproximadamente 2 horas, mas para trazer o paciente de volta, isso poderia levar 5, 6 horas, o que ocuparia uma ambulância por um período muito longo, praticamente deixaria de ter ambulância por um dia inteiro. Mas acho que foi uma boa iniciativa do governo do estado, algumas cidades estão usando, que tem transporte sanitário robusto, né? A gente sabe que muitas cidades, e é natural, né? O Sistema Único de Saúde, ele é um sistema hierarquizado, descentralizado, de modo que municípios menores, às vezes, têm um transporte sanitário muito robusto e não oferecem todos os procedimentos, principalmente aqueles que são de alta complexidade. Então, são municípios que naturalmente já usam Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto e outras cidades como polos de referência para determinados procedimentos. O secretário, por favor, a gente acabou de fazer uma entrevista com o secretário de Ribeirão Preto e, infelizmente, ele falou que hoje voltou, né? Teve um retrocesso a cidade de Ribeirão Preto e voltou para a fase vermelha, onde se fecharam todos os comércios e tudo que iria abrir, né, na fase amarela. Como é que está hoje a situação de Campinas? Ela ela já teve esse retrocesso ou tem o perigo de ter esse retrocesso da fase amarela ou voltar para a fase vermelha? Não, nós estamos na fase vermelha. Eu acho que a região de Campinas, a região de Ribeirão Preto, tem situações muito parecidas, né? Nós estamos na fase vermelha, portanto, o comércio não essencial está todo fechado e nesses 4 meses, nós começamos o nosso distanciamento social ali, né, no dia 13 de março. Portanto, 15 de julho, nós estamos com mais de 4 meses de quarentena aqui na cidade. Nesse período, apenas 2 semanas que nós estivemos na fase laranja, que o comércio ficou parcialmente aberto. Nem todos abriram. E a semelhança do que aconteceu em Ribeirão Preto, eu estava ouvindo a entrevista do Sandro, aqui também teve um movimento muito grande nas ruas, e não é só uma questão de quantidade de pessoas, né? O que nos chamou muita atenção foi a presença de, por exemplo, idosos frágeis em filas de loja para pagar carnês de lojas, famílias com crianças. As crianças têm que ficar em casa. Esse ano, as crianças não adoeceram, nós não tivemos esse ano a sazonalidade da doença respiratória da infância, porque elas ficaram em casa, né? Então, tirar as crianças de casa expõe a um risco, não só a elas, como aos pais, aos avós e todos os contactantes. Então, houve um retrocesso, mesmo num período em que nós estávamos na classificação laranja, o próprio prefeito tomou a decisão de não abrir o comércio, ou melhor, de fechar o comércio, por conta dessa visão um pouco abusiva de movimento da população. O que a gente viu nesses 4 meses foi um decréscimo da aderência que a população teve ao isolamento social. Nos meses de março, que foram só 2 semanas, e depois abril, o isolamento social era bastante alto, bastante adequado. Foi importante para nós esse período, porque nós nos preparamos, aumentamos leitos, contratamos leitos, expandimos leitos, fizemos hospital de campanha, de modo que quando a avalanche chegou, e chegou dura para valer, a gente teve condição de, mesmo trabalhando nos limites, quero deixar bem claro isso, nós nunca escondemos isso, fizemos todas as divulgações de maneira a mostrar que a gente vivia no limite do risco mesmo, mas não tivemos nenhum paciente na nossa cidade que deixou de ter acesso e qualidade de acesso. E isso foi fundamental. Nós estamos vivendo um momento eu acho, um momento de transição. Há um certo platô
uma certa diminuição do número de casos novos, temos um pouco menor pressão sobre os pronto-socorros e pronto-atendimentos e menor pressão sobre os leitos de UTI. Entretanto, a gente sabe que os leitos de UTI, eles vão demorar e a mortalidade também vai demorar um pouquinho para cair, porque a permanência nos leitos de UTI é muito longa. Nós começamos aqui com quase 3 semanas de média de permanência, isso caiu para 2 semanas, mas ainda assim, você vê que cada leito de UTI, ela vai atender, em média, no máximo 2 pacientes por mês. Então, você precisa de muitos leitos para atender poucos pacientes, diferente dos leitos de retaguarda. Os leitos de retaguarda, você faz um giro muito mais rápido, entre 2 e 3 dias, de modo que os leitos de retaguarda são capazes de cuidar de 10 a 15 pacientes por mês. Né? Então, nesse momento, nós estamos vivendo essa expectativa, o tempo epidemiológico de implantação e desenvolvimento da epidemia está completando em torno de 8 semanas e nós acompanhamos aí dia a dia, 2 vezes por dia, toda a ocupação de todos os leitos da cidade, no sentido de ver para onde estamos caminhando. A questão da fase amarela e laranja, eu gostaria muito que isso fosse consequência de uma certa estabilidade e não uma coisa conjuntural, né? A gente sabe que as cores, elas não são definidas pela cidade, mas ela é definida pela região, né? Então, isso que define. A nossa cidade está no vermelho e, por hora, pelos critérios do governo do Estado, são 5 critérios, mas o critério que tem maior peso ponderal é a ocupação das UTIs e a nossa ainda é superior a 80%. Tá certo, a gente gostaria de agradecer o secretário estadual, o secretário municipal de saúde de Campinas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Tenha um bom dia. Bem, pessoal, agora o Jornal da Rede Alesp conversa com o deputado Rafael Silva, do PSB. Né? Ele nos fala aí sobre a falta de leitos de UTI na cidade... perdão. Sim. Com o deputado Rafael Silva. Falta de leitos de UTI na cidade de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo, deputado. Bom dia para vocês aí. Eu acho interessante que esse assunto seja discutido e que a gente, inclusive, tenha opiniões divergentes, né? Que através da discussão nós podemos ter a reflexão. E através da reflexão nós temos o crescimento da sociedade como um todo. Porque sem reflexão o indivíduo ele passa a ser como uma vaquinha de presépio, concordando ou discordando, né? Em Ribeirão Preto nós tivemos problemas sérios, como tivemos no Brasil, com respeito ao transporte coletivo. Antes de termos as mortes, eu denunciei aí da Assembleia, como eu denunciei também através de um programa de rádio que é apresentado aqui em Ribeirão Preto, que eu participo, dando opinião e fazendo análises. Eu alertei, o vírus vem de avião. Alguns vieram de navio, mas a maioria veio de avião. Dentro de pessoas ricas, né? E aí eles seriam transportados para os bairros periféricos através do trem, do metrô e do ônibus. E foram transportados. Olha, eu alertei, e eu tenho prova, tenho gravação, tenho matéria escrita que eu mandei para a grande mídia nacional, mas eu não sei por que as empresas de ônibus, elas recebem uma certa proteção. Em São Paulo, tiraram o ônibus das linhas. Aqui em Ribeirão Preto, tiraram o ônibus. Então, o povo era transportado, naquele momento, inclusive, sem máscara. E a doença chegou nos bairros. E não se investiu nos leitos. Hoje, nós não temos leitos apropriados para tratar da pessoa com o Covid-19. Não temos. Ribeirão Preto, que é um centro
de referência em termos de atendimento médico, de hospitais, o HC, tem um hospital regional aqui em Ribeirão Preto, tem um hospital regional aqui encostado, que é em Serrana, praticamente uma avenida, uma pista dupla. Então, mas nós não tivemos investimento necessário, não tivemos. O nosso presidente falou que era uma gripinha, ele não usava máscara, abraçava todo mundo, e nós sabemos que as pessoas agem por imitação. Freud falava das crianças dessa fase da infância, fase da imitação. Mas não é apenas a fase da criança de imitação, não. Porque o adulto pode ser adulto, mas nem tão adulto ao ponto de deixar um pouco daquele comportamento de criança, de imitar e de ouvir as coisas e interpretar do seu jeito, sem uma análise. Então, o Brasil teve tudo de errado. Mas nos Estados Unidos também. Eles têm um presidente totalmente inconsequente, despreparado, que também não alertou e trabalhou contra qualquer decisão científica de cuidar dessa pandemia. Em Ribeirão Preto, nós temos a falta de leitos. Isso é brincadeira. Uma cidade como Ribeirão Preto, o prefeito aqui recebeu muito dinheiro do governo federal, recebeu dinheiro também do governo estadual, não aplicou na saúde como deveria ter aplicado. Então, olha, é revoltante nós convivermos com essa situação. Não é uma discordância política, não. Não é. É a realidade de vidas humanas sendo perdidas por falta de seriedade, de responsabilidade de administradores. Eu queria que o ouvinte prestasse atenção. Fechou o comércio, uma lojinha de botão, de carretel de dinheiro, fechou. Ela transmite. A outra loja fechou. Desemprego, miséria, fome, tristeza. Aí o ônibus. Não, o ônibus nós diminuímos porque para transportar mais gente e para dar mais lucro. E aí os nossos governantes autorizaram, não é só ônibus urbano, não é só o transporte coletivo urbano, intermunicipal. As empresas entraram na onda, olha, deixaram diminuir o ônibus do transporte urbano, pediram também. Então as empresas que fazem o transporte de cidade para cidade também tiveram a autorização para diminuir o número de veículos em serviço. E aí a pandemia ficou mais grave. Para vocês terem uma ideia, Ribeirão Preto tem até agora 250 mortes. Ribeirão Preto, se você pegar Austrália, Nova Zelândia, Uruguai e Paraguai, você vai ter aí 150, 170 pessoas. 4 países juntos tem 170 pessoas mortas. Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto sozinho, tem 250. Um detalhe importante, em torno de Ribeirão Preto gravitam muitos municípios, muitas cidades encostadas aqui, encostadas. Eles vêm aqui para trabalhar, vêm aqui para usar o comércio, então eles vêm para cá. O número de mortes que nós temos na região é de mais de 250 também. Isso tudo diretamente sob a influência de Ribeirão Preto, que mandou também a morte, a dor e o sofrimento para os municípios vizinhos. E o que acontece no Brasil? Qual que é a punição que existe para quem age de forma irresponsável? Nenhuma. Então nós vivemos uma realidade de pandemia que ela sempre, aliás, todas as realidades humanas dependem da realidade, da consciência de cada um. Immanuel Kant, que nasceu em 1724, ele fala da maioridade do indivíduo. Mas não é a maioridade cronológica, 18 anos, 21, não. A maioridade da capacidade de reflexão. Essa é a verdadeira maioridade.
O René Descartes, que nasceu em 1596, ele fala, quando você tem um indivíduo esclarecido, outro e outro e outro desenvolvido, você tem uma sociedade desenvolvida que não aceita ser enganada nem escravizada. Então, a realidade de uma nação, ela depende muito da realidade e da consciência da população. Porque os homens públicos, os administradores, eles entendem que quem manda é o povo. O povo tendo consciência, aí você tem mais leitos, aí você tem mais cuidados, aí nós não teríamos tantas mortes porque o ônibus não agiria como agiu, tudo isso. Então, Ribeirão Preto hoje tem falta de leitos hospitalares para tratamento intensivo, UTI, CTI. É brincadeira, né? É brincadeira uma cidade como Ribeirão Preto, com o HC, com as provas clínicas que nós temos e outros hospitais mais. Nós temos a falta de leitos. Isso é brincadeira. É revoltante. Mas o parlamentar, o que ele pode fazer? Falar e contar com a conscientização do povo. O povo um dia vai entender que o homem público que age dessa forma tem que ser punido. Aí nós vamos ter os direitos da população respeitados. Por quê? Os direitos das pessoas simples, esse direito não foi respeitado. O vírus chegou dentro do corpo de gente rica e foi encaminhado para os pobres. Não foi pelo bico do beija-flor, não foi pela asa do Boeing, não. Para os pobres ele foi pelo ônibus, pelo transporte coletivo. E hoje morrem mais e mais pessoas pobres do que ricas. Muito mais pobres, porque eles receberam o vírus e eles não têm a estrutura que o rico tem para se defender, para ficar isolado, cada um num quarto com banheiro privativo. Não tem. O pobre não tem. O pobre é vítima, mais uma vez, vítima da falta de informação e vítima da falta de responsabilidade dos homens públicos. É triste, mas é verdade. Deputado fazendo uma crônica aí ao vivo aqui no Jornal da Rede Alesp, analisando a conjuntura, dando uma aula de democracia, falando de Freud, falando de Kant, falando aí um pouco, né, do que está acontecendo, da situação que está acontecendo. Deputado, o senhor enviou aí ofícios na semana passada ao governo do Estado, alertando para um possível colapso na rede de saúde de Ribeirão Preto, né? Houve alguma resposta? Houve sim, houve resposta do secretário particular do governador, que ligou, que estava encaminhando para o Marco Vignoli, que eles estavam vendo, mandando para a Secretaria da Saúde. Eu mandei o ofício na segunda-feira, alertando. Para você ter uma ideia, alguns órgãos de comunicação de Ribeirão Preto, que usam a chapa branca, eles contrariaram, não, Ribeirão Preto não está nesse problema. Eu falei na segunda, nós estávamos às vésperas, e chegou na quinta-feira, aí nós passamos a não ter mais vagas. Então, o duro é que você tem uma parte daqueles que pensam e daqueles que moldam a opinião, você tem uma parte que vive em função de levar mentira para o povo, de não orientar o povo, de não esclarecer como deveriam esclarecer. Esclarecer é de clarear, é de esclarecimento, de colocar luz para que as pessoas possam entender a verdade. Porque a verdade é necessária. Eu não digo que é primordial, não. Não é apenas primordial, é necessária. E a verdade, o povo não tem, a maioria da população não tem conhecimento dessa verdade. Deputado, além da falta de leitos, né, quais são as outras medidas urgentes solicitadas nesses ofícios? Não, a medida é isso. O Ribeirão Preto não tem leito, não tem remédio. Quer dizer, o dinheiro que vem para cá, agora a prefeitura usou 12 milhões desse dinheiro da saúde para o IPM, Instituto de Previdência dos Municipais. É um rombo que a prefeitura fez, aí eles mandam dinheiro para lá. E não existe também, segundo consta, uma obrigatoriedade legal de se usar todo o dinheiro na saúde, não. Eles têm essa válvula,
tem essa válvula. E aí, então, para você ter uma ideia, na semana passada, um policial civil, ele teve um problema de madrugada, falta de ar e tal, ele foi a uma unidade da prefeitura, chegou lá por volta de 1h da madrugada. Ele demorou umas 2 horas para ser atendido, foi atendido, depois esperou mais um pouco, foi atendido depois. Aí o médico deu para ele para tomar alguns remédios, que existem remédios que você toma antes, né, para poder te dar mais condições de enfrentar o vírus, de enfrentar a doença como um todo. Aí ele falou com a mocinha lá, da unidade de atendimento, falou, olha, esse remédio você tem? Não, ela riu, falou que eu tenho aqui é de pirona. De pirona. Disse, não tem nada. Aí ele pegou o carro dele, foi até a farmácia de madrugada, tem farmácia de plantão, comprou. E a pessoa comum que não tem carro? E a pessoa comum que não tem dinheiro? Ele gastou mais de R$300 de medicamentos. E a pessoa que não tem esse dinheiro? E aí? Como é que fica? É cidadão de 3ª classe, de 4ª classe? É pessoa que compra arroz, feijão, roupa. É pessoa que recolhe impostos. E é ser humano e é cidadão. Aí não tem o direito. E uma prefeitura de Ribeirão Preto que tem aí 70 milhões numa conta, que é o dinheiro que veio do governo federal. Mas usa muito pouco para a saúde, praticamente nada. Então, é essa a realidade que nós vivemos. A realidade do desmando administrativo que existe não só em Ribeirão Preto, não. Em muitos municípios, em muitas cidades desse país. Agora, não sei por quê. Eu não sei por que as empresas de ônibus, tanto as aqui que trabalham dentro do município, as empresas urbanas, como a interurbana, que trabalha de cidade para cidade, eu não sei por que eles têm tanta proteção. Por que será? O que é a pergunta? Eu aprendi em filosofia que a pergunta é mais importante do que a resposta. Por que será? Outra coisa, eu acho que meu tempo está esgotando, fecharam o comércio, fecharam a indústria, fecharam tudo, no momento em que não era necessário isso daí. Copiaram. O prefeito de São Paulo, gosto muito dele, Bruno Covas, um cara maravilhoso como pessoa, de repente fecha a avenida. De repente, num dia o carro funciona, no outro dia não. Coisa infantil. Nós temos no Brasil administradores que estão brincando, ou por falta de conhecimento, ou não sei por que motivo. Isso começa lá em cima. Ah, não, isso daí é uma gripezinha. Ah, eu não uso máscara. Ah, eu sou forte. Se eu pegar a doença, isso não vai me afetar. E daí você tem o exemplo. Apenas para o ouvinte entender como que a palavra e o exemplo eles pesam. Eu não sei, não deve ser do seu tempo. Uma época que o Brasil teve muito problema de criança com diarreia, desidratação. Então eles informaram na televisão, rádio, olha, dê água fervida para o seu filho. Você sabe o que aconteceu com muitas mães no Brasil? Queimaram a boca da criança, que elas punham água na mamadeira fervendo e punham na boca da criança. Então você vê que a informação, ela é muito importante no comportamento das pessoas. Até coisas absurdas elas acontecem através do quê? Da comunicação. E qual foi a comunicação que nós tivemos no Brasil? Ah, vamos tomar o cloro, não sei o quê, quina, sei das quantas. Ah, e você pode tomar, você se salva. Ah, não precisa de máscara. Ah, vamos abraçar todo mundo. Ah, não tem. A ciência está equivocada. A ciência não vale. Entendeu? Ah, e o ônibus? Ah, deixa o ônibus. Fecha ali o comércio pequeno. Agora o ônibus, eles andam 40 minutos, 1 hora, mais de 1 hora, um grudadinho no outro, respirando o mesmo ar. Por quê? Porque não circula. Ali não tem a ventilação forçada dentro do ônibus. Ah, mas aí pode. Aí você tem milhões de pessoas transportadas todos os dias, distribuindo o vírus para tudo quanto é canto. Aí pode. Tá certo. Hoje, tem que usar máscara. Hoje, tem que ter menos passageiros. Mas e aí? E aquele que foi contaminado, como fica? Volta para trás? Olha,
Desculpa o desabafo, mas esse assunto é um assunto sério. E ele deveria ter sido tratado com a seriedade necessária. Não foi. Agora você fala, mas o fulano lá, a dona até 80 anos, ela não sai de casa, não pega ônibus. Mas a grande maioria das pessoas contaminadas, preste atenção, a grande maioria não tem sintoma, mas transmite. Então aquele que está em casa, aquele uma hora ele está na rua, uma hora está na farmácia e uma hora ele pode receber o vírus como presente. Tá certo, entendeu? deputado. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado aí pelos esclarecimentos e pela aula aí que o senhor deu para a gente aí. Muito obrigado. Eu acho que o esclarecimento e a informação, elas podem povoar a cabeça do indivíduo, porque tem um pensamento que fala, a informação é a matéria-prima da consciência. Se o povo tiver informação adequada, verdadeira, o povo vai ter consciência. Um abraço. Um abraço, muito obrigado, deputado. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Ana Soares, que é secretária de Saúde do município de São Sebastião, litoral paulista. Ela nos fala aí sobre o Plano São Paulo de flexibilização. Estamos dando hoje um giro completo aí no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, Campinas e agora o município de São Sebastião, no litoral paulista. Bom dia, secretário. Muito bom dia. Eu vou tirar a máscara porque eu estou sozinha no ambiente, ok? Para a gente poder conversar melhor. Excelente exemplo. Obrigado aí pelo exemplo, né? Para os telespectadores, para os ouvintes aqui, né? Máscara é fundamental. Vai lá, Lília, pode ir lá. Bom dia, secretária. Meu nome é Lília, né? Obrigada por ter aceito a entrevista para participar aqui do Jornal da Rede Alesp. Ô, secretária, a gente sabe que São Sebastião foi um líder, né, de ranking do isolamento social no estado aqui de São Paulo durante a quarentena. O que a senhora pode falar hoje para a gente sobre essa flexibilização? Como é que está hoje o cenário de São Sebastião? Nós continuamos, né, ainda líder nesse ranking, mas bem menos pessoas estão ficando em casa, né? Chegou o momento que elas já não estavam mais conseguindo e nós resolvemos uma pequena flexibilização. Nós continuamos, né, seguindo o governo do estado, na regra 3. Então, nós abrimos alguns bares, restaurantes, mas tudo com horário, tudo pré-determinado. Então, estamos aí aguardando mais 7 dias para ver como vai ocorrer com esse novo processo. Secretária, qual foi o segredo aí do sucesso da cidade, já que a cidade foi uma das líderes aí em isolamento? O que foi feito aí que a senhora considera que a população acabou aderindo a esse pedido das autoridades? Primeiro, a informação, né? Nós estamos mantendo a nossa população informada durante 24 horas. Ela sabe tudo o que acontece no município, ela tem os números todos os dias. Então, isso já ajuda bastante. E nós temos ido para lives, avisando, explicando o que está acontecendo, o que é necessário para que eles se protejam, para que protejam os grupos de risco que moram em suas casas também. É mais uma campanha mesmo publicitária, nossa grande, e envolvendo muita comunicação. Qual que é o principal desafio hoje na cidade, na opinião da senhora? Bom, nosso maior desafio é conseguir controlar o coronavírus. Nós estamos fazendo um trabalho já de imediato, mudamos nossos protocolos, nós já estamos atendendo os pacientes a partir do 2º dia de sintomas, né? Nós não estamos mais aguardando o resultado de exame, porque como a gente sabe que demora um pouco, então esse paciente ficava adoentado, né, aguardando o resultado de exame, contaminado. Então, isso não mais acontece. Ele, quando chega à unidade de síndrome respiratória, ele, a critério médico, né, porque ele é examinado, aí a critério médico é decidido o que vai ser feito. Se for no caso da medicação, como a uso da cloroquina e outras e tal, ele leva o kit dele para casa e ele começa a tratar. Isso, inclusive, está ajudando muito no nível de internação. Tá? Nós temos um número bom de recuperados e de pessoas em quarentena fazendo seus tratamentos nas suas casas. Ô, secretária, vamos falar um pouco, já que a senhora comentou sobre os leitos de UTI, qual que é a situação hoje de São Sebastião? Quantos leitos de UTI tem reservado para o Covid-19 e quantos leitos estão ocupados? Nós temos hoje na UTI 22 leitos.
Tá? Nós podemos chegar a 38, se for o caso, mas hoje são 22 leitos. Ocupados, nós temos 8. E a senhora vê também como um cenário positivo para o futuro, como São Sebastião ele tem cumprido, né, durante a quarentena e no momento, o isolamento social, as regras de segurança. A senhora acha que São Sebastião vai conseguir dar um próximo passo para uma nova fase dessa pandemia? Eu vou complementar a pergunta Sim. da Lilian, que é o seguinte, assim, a gente viu em países que fizeram isolamento total durante um período isolado, né? Ontem, segunda-feira, a gente estava conversando com uma guia turística lá em Paris, na França, diz ela que fizeram aí 55 dias de isolamento total, quem saísse para a rua era multado. E aí, graças a esse isolamento rígido, durante aí quase 2 meses, eles já estão podendo voltar às atividades. A senhora acredita que esse isolamento mais rígido resolve e ele poderia ter sido cumprido em outras cidades? Como é que a senhora analisa essa questão? Olha, eu acho que no caso da nossa cidade, o que nós fizemos deu muito certo. Tanto é que nós batemos o índice aqui no Brasil em termos de isolamento. E não foi total, né? Ele foi mais assim, pedindo mesmo à população que tivesse cuidado, que não saísse de casa, como eu falei. Foi mais na parte de informação e de comunicação. E é lógico que o tratamento antecipado, ele vem colaborar com isso, porque a pessoa fica em casa na quarentena, né? Então, de qualquer forma, você já está colocando aquela pessoa dentro de casa e seus contactantes, e seus familiares. Então, isso, de qualquer forma, tira a pessoa da rua. Então, hoje, o que nós temos visto é que mesmo com essa pouca flexibilização, está bem leve, aos pouquinhos, nós estamos caminhando bem lentamente. Estamos acreditando que dará certo. Claro, dependemos sempre muito da população e, lógico, dos comerciantes que entendam todos os protocolos e os sigam. Isso acontecendo, a gente acredita, assim, que aos pouquinhos a nossa vida pode ir voltando, não posso dizer normal, né, porque a gente sabe que ainda vai levar um bom tempo, estamos aguardando vacina, etc., mas com certeza vamos pelo menos tentar manter, né, como os vemos até hoje. Secretária, como é que está ocorrendo os protocolos de saúde, né? Principalmente o uso de máscara? A população ela está consciente e como a senhora poderia passar um cenário? Sim, na verdade, dentro dos comércios, os comerciantes, os donos, né, eles sabem que não pode permitir que entre sem máscara dentro do comércio. Então, todas as portas abertas relativas a comércio, as pessoas que lá estão usando máscara, desde os funcionários a pessoa que entra ou para uma compra ou para algum tipo de formação, enfim, não se entra em comércio sem máscara. Nós temos pedido muito à população que use na rua. Nós temos visto crescer esse número. Eu, há um tempo atrás, mais lá no início, eu tive uma certa preocupação quanto a isso, porque não estava sendo respeitado, não. Mas agora a gente já percebe que as pessoas estão entendendo a gravidade e está aumentando a cada dia o número de mascarados na rua. Secretária, como é que está aí o entorno, né? A gente sabe que uma cidade sozinha aí não controla, né? Uma pandemia nesse caso. É preciso aí união, consórcio das cidades litorâneas. Como que está aí a Covid-19 nas regiões em volta aí de São Sebastião, Ilhabela, que está pertinho, outras cidades? Qual que é a análise que a senhora faz e como que vocês estão conversando para ter ações conjuntas nesse momento? A gente sempre conversa via videoconferência, né? Os problemas cada um da sua cidade, seus secretários, diretores também. A gente mantém um grupo para ter esse tipo de conversa. Aí vai depender muito do momento que você está vivendo na cidade. Hoje, São Sebastião não está precisando da ajuda da cidade vizinha, o que não quer dizer que possa vir a precisar. Mesma coisa na cidade vizinha. Tudo depende muito do momento da contaminação, do estágio, do número de pacientes, né? Mas a gente conversa todo o tempo, todas as cidades vizinhas, para podermos ajudarmos um ao outro, até quando a gente não pode fazer isso de forma monetária, porque está todo mundo passando pelo mesmo problema financeiro, né? Todos nós que somos regiões turísticas.
Então, mas pelo menos a forma de ajudar conversando, vamos seguir esse caminho, um auxiliando o outro, sim. Nós temos procurado fazer isso constantemente. Quais são os próximos... Através da CI, do DRS. Quais são os próximos passos? E qual que é o exemplo de São Sebastião? Qual que é o exemplo que a senhora pode passar para outras cidades? Qual que é o conselho que a senhora pode passar para outras cidades, né, do interior do estado, aqui da capital também, em termos de isolamento, já que a cidade teve um grande sucesso aí nessa questão do isolamento? Até o momento, nós conseguimos isolamento, conscientizando tanto comerciantes como a população em geral. Aqui nós temos um problema maior, porque a cidade dobrou quase, né, o número de habitantes, que as pessoas que vinham aqui passar férias ou que vinham final de semana estão praticamente morando no nosso município. Então, nós saímos de 80 e poucos mil habitantes para 140 e poucos mil habitantes. Isso é uma grande diferença para a gente hoje, por conta até da saúde, né? De como fazemos com os hospitais e tal. Mas nós estamos conseguindo, sim, e o mais importante, nós começamos todo esse trabalho lá no início, no mês de março, no início de março, quando escutamos a pandemia, quando nós vimos que ela estava se aproximando e que conseguimos chegar ao nosso município, nós começamos a nos preparar para tal, comprando os respiradores, comprando, enfim, todo o material necessário, os EPIs, para uma grande fase que viria pela frente. Como sentamos muitas vezes, nos reunimos com nossos técnicos, né, os infectologistas, diretores do hospital, enfim. E aí tivemos um panorama. O prefeito, desde o início da cidade, o prefeito Felipe Augusto, chamou que todos nós participássemos e colaborássemos com essas ações. E ele as dirigiu, na verdade, e graças a Deus, até o momento, nós estamos indo muito bem. E o que eu posso dizer para as outras cidades? Iniciamos desde cedo, mantemos agora o protocolo de tratamento imediato a partir do 2º dia de sintomas, o paciente já é tratado, fazemos o SWAB, mas não ficamos dependendo desse resultado para cuidar dos nossos pacientes. Secretária, primeiramente, né, eu queria parabenizar o município de São Sebastião, parabenizar a sua postura, né? Porque se vocês tiveram um progresso desse jeito, justamente é a gestão, né? A gestão é o sucesso de tudo e vocês têm mostrado a capacidade, a visão e a preocupação com a população do município. Ressaltando que é a gestão de uma secretária de saúde, mulher, né? Sim, assim como outros países, Nova Zelândia, Alemanha, que tiveram mulheres à frente, combateram muito bem a pandemia do coronavírus, são países aí que são exemplos, e a gente tem um outro exemplo aqui no estado de São Paulo, que é a secretária de saúde de São Sebastião. Secretária, a pergunta seria, como o Luciano mesmo, meu colega, disse hoje, se o entorno em volta de São Sebastião não conseguir continuar seguindo os protocolos de segurança, São Sebastião fica em perigo de ter um retrocesso por causa da falta de gestão dos municípios que estão em torno da cidade? Fica. Olha, se for necessário, fica assim. Porque nós estamos no meio do caminho. Nós temos as nossas cidades vizinhas, as que vêm antes e após. Então, assim, todas turísticas. Então, as pessoas passam por São Sebastião, não só ficam como a passagem por São Sebastião. Existe, sim. Mas tem uma frase que diz o seguinte, nossa aqui, que foi o nosso prefeito. E aí a gente aprendeu e todos nós na saúde temos usado. Nós não temos compromisso com o erro. Se em algum momento nós percebemos que precisamos retroceder, vamos retroceder, tá? E outra coisa muito importante, eu agradeço o elogio por ser mulher, por estar hoje como secretária de saúde, mas eu quero deixar bem claro que São Sebastião tem uma equipe de primeiríssima qualidade. Nós temos uma Fundação Saúde que está com um trabalho excelente dentro das unidades básicas. Nós temos o nosso hospital de clínicas, né, que também atendendo, lá nós estamos com a UTI, nós estamos com a síndrome respiratória separado, nós temos a maternidade, nós conseguimos isolar essa maternidade. Nós temos a nossa Costa Sul, que é uma cidade muito complexa, né? Então, nós temos uma síndrome respiratória na Costa Sul, que está atendendo em torno de 230 pacientes ao dia.
e todos estão sendo atendidos, todos estão sendo medicados quando necessário, sempre a critério médico. Então, o que vale aqui em São Sebastião é a equipe técnica, a equipe médica, a equipe de auxiliares, a equipe de enfermagem, enfim, meu próprio administrativo aqui da Secretaria, né? Eu tenho que agradecer sempre muito a todos. Tá certo, muito obrigado. São Sebastião, tá certo? O que nós fazemos aqui. Sim, Desculpa. sim, né, secretária? Como o Luciano mesmo falou, eu te parabenizei o município, porque além da gestora, do gestor, né, é uma equipe, ninguém faz nada sozinho. E a equipe de vocês está dando mostras que são unidos, né, e pensam no objetivo do bem comum. Mais uma vez, parabéns para o município. Secretária, muito obrigado. Nós conversamos com a Ana Soares, que é secretária de Saúde do município de São Sebastião, no Litoral Paulista, um dos municípios que mais aderiu aí ao isolamento. Muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço o convite de vocês, estamos aqui à disposição. Tá certo, secretária. Bom dia, secretária, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. A gente fica feliz, né, Luciano, quando a gente vê que não tem outro caminho. Pessoas que respeitam e têm gestão, trabalham em equipe, dá certo, né? Só que nós estamos numa pandemia onde, se um fizer errado, ou os municípios começarem a dar um molejo na flexibilização de não estão preparados, vai afetar quem até hoje teve uma seriedade mais com essa pandemia. Foi o que a secretária falou, é combater logo do início, né? Quando apareceu, ela falou isso agora na fala, né, disse isso na fala dela, que logo que chegou essa ameaça, eles já tomaram atitude, já fizeram protocolo, já trabalharam em equipe, já distribuíram tarefas, né? Eu acho que esse é o segredo do sucesso em cidades como São Sebastião, em estados do Brasil e países pelo mundo que fizeram isso, né? Aqui na América do Sul a gente tem Uruguai, Paraguai, que são exemplos. A Nova Zelândia, como eu falei também, que é administrada por uma primeira-ministra, a Angela Merkel na Alemanha, que também... A Alemanha foi um dos países que menos teve casos aí na Europa, ali próximo aos países, enquanto a França, a Espanha, o Reino Unido estavam com muitos casos, né? A Alemanha, como maior economia da Europa, acabou tendo poucos casos, né? Graças aí a um combate eficiente, né? A administração da Angela Merkel. E também não é só administração, né, Luciano? Eu acho que vai muito ainda da população. É verdade. Porque se a população, o comércio está aberto, ela tomar todos os meses e não sair à toa, né? Sair para o necessário. Que não podemos esquecer que nós estamos ainda em quarentena, independente do comércio estar aberto, né? O perigo exige estar aqui. Você viu aí os secretários de saúde de Ribeirão Preto e de Campinas dizendo a mesma coisa, que logo que começou a flexibilização, as pessoas saíram desesperadas atrás de fazer compras em shoppings, em tipos de comércio que não são essenciais, né? As pessoas desesperadas para fazerem compras. Então é um momento de conscientização. E é isso aí que você falou, depende da população mesmo tomar atitudes e determinação, né? Porque numa está andando para frente, a gente tem que ter consciência que pode andar muito mais para trás ainda. Ribeirão voltou, né? Igual Ribeirão o secretário falou. Isso é muito triste, quando você entrevista um município, um secretário de saúde, e numa outra entrevista ele estava progredindo e de repente regride tudo e volta ao fechamento de todo o comércio. Isso é uma situação muito triste. É triste, mas mostra que há uma conscientização, sim, né, para voltar, mostra que foi tomada uma atitude, né, que se reverteu uma situação em prol da população. E a população tem que ter essa consciência e saber que numa próxima vez, na hora que tiver uma flexibilização, sair somente para o necessário, que a quarentena existe ainda, né? Então, você que está aí no interior do estado, aqui na capital também, quer dizer, só saia de casa se necessário. Se você precisar sair de casa, né? O Brasil ainda está com mais de 1.000 mortes por dia, né? São Paulo, o interior de São Paulo está aí com um registro de casos maior do que na capital paulista, se inverteu a situação. Então, você que está aí no interior, fique em casa, né? Faça só o necessário. Se você precisar sair para trabalhar, tudo bem. Se você precisar sair para ir no comércio comprar alguma coisa básica, essencial, supermercado, né? Sim. E você que tem filho, que quer que seu filho volte, tenha uma vida normal de novo, inclusive a nossa vida também normal, tem que ter a conscientização, ficar em casa. Né, Luciano? Vamos todo mundo ficar em casa para poder todo mundo ter uma vida. Eu acho que hoje os mais prejudicados são as crianças. As crianças estão em casa,
uma presença infantil do lado de uma criança, principalmente quem tem um filho, ficar só em casa, a criança precisa de escola. Isso só vai acontecer se as pessoas se conscientizarem. Vem o governo, toma medidas, mas ele não consegue tomar conta da população inteira. A população tem que fazer a sua parte. E se ela não ficar em casa e não respeitar o isolamento social, dificilmente a gente vai sair dessa situação hoje que nós estamos vivendo. Tá certo. Vamos continuar aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Fica aí o alerta para você que fica em casa. O secretário estadual de Educação aqui do estado de São Paulo falou sobre as dificuldades em meio à pandemia. Durante reunião virtual da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de São Paulo, Rocieli Soares da Silva explicou os problemas que o estado enfrenta por conta do novo coronavírus. Segundo ele, é um processo de aprendizado. Este ano a gente está vivendo algo que é extremamente excepcional, totalmente fora do nosso planejamento, do que a gente desejava, do que a gente imaginava. Ninguém está preparado para algo que a gente está passando na pandemia. Saiu uma matéria, uma pesquisa dizendo, por exemplo, não sei quantos por cento, 87% dos professores não têm informação sobre educação à distância e educação online. É claro, isso nunca foi o objetivo, nunca foi uma estratégia clara para que a gente fizesse a formação. Então, está todo mundo aprendendo. O secretário apresentou aí um plano de retomada das aulas nas escolas do estado. De acordo com ele, houve investimento na compra de equipamentos como termômetros e máscaras. Nós estamos trabalhando com a aquisição de 12 milhões de máscaras, tanto para alunos quanto servidores. Estamos comprando álcool gel e também poderão comprar álcool gel, sabonetes, copos descartáveis, adquiridos também com dinheiro do PDD. Isso já está autorizado desde março. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, fez críticas aos números apresentados na sessão que, para ele, não retratam a realidade do momento. Me parece que esses dados foram fabricados, foram produzidos a partir de um universo paralelo, porque eles não correspondem à realidade do que nós estamos vendo nesse processo de farsa da educação à distância, porque isso não é educação à distância, ela não alcança esses patamares todos apresentados nos gráficos, aí no slide. Já o deputado Daniel José, do Novo, apoiou o trabalho da secretária pela atuação durante a pandemia. É muito difícil, de uma hora para outra, virar uma chave de um ensino que é presencial, sempre foi presencial, para o ensino online, né? Então, eu imagino a quantidade de desafios, né, que o senhor e o seu time devam estar enfrentando, né, em todos os dias, né? Então, vendo todo esse planejamento, toda essa quantidade de ações, né, eu vejo o trabalho da Secretaria como um trabalho impecável, sempre dentro dos limites daquilo que é possível. Dentre outras medidas para a volta às aulas estão rodízio de horários de entrada e intervalo para manter o isolamento, higienização frequente e controle de temperatura na entrada das instituições. O plano, segundo o secretário Rocieli Soares, é implementar aos poucos as atividades presenciais. Bem, na 91ª coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, os secretários do Centro de Contingência do Coronavírus de São Paulo falaram sobre medidas de combate à Covid-19. Foram debatidas medidas do Plano São Paulo, como as cidades do interior paulista que foram autorizadas a migrar para a fase laranja, onde autoriza a reabertura das atividades econômicas. Mas alguns prefeitos levaram em conta a falta de UTIs e decidiram manter as restrições da fase vermelha diante do cenário mais grave da doença. Uma das cidades que preocupam o governo é Piracicaba, que fica a 155 quilômetros de distância da capital. O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19 de São Paulo, Paulo Menezes, falou sobre o monitoramento dessas cidades e se mostrou preocupado com o município e em especial de Piracicaba. O Centro de Contingência acompanha e monitora diariamente a situação epidemiológica e de assistência de todas as regiões do estado de São Paulo. Na região de Piracicaba, nos últimos dias, nós observamos um aumento de internações, especialmente internações UTI, que nos preocupa, porque pode chegar a uma situação de próxima da ocupação total nos próximos dias. A situação em relação
aos indicadores epidemiológicos, é uma situação também que indica algum crescimento no número de casos de uma semana para outra, mas dentro dos critérios considerados para a faixa que está classificada a região, de forma que nós externamos essa preocupação aqui e para a Secretaria de Saúde, para o governo, e vamos monitorar essa situação da região com todo cuidado até o final da semana, para então verificar se há uma melhora da condição epidemiológica e de assistência dessa região. A nossa preocupação é que não haja nenhuma possibilidade de não haver assistência adequada para todas as pessoas que precisam, como a gente tem tido no estado de São Paulo todo ao longo desses meses de enfrentamento da pandemia. Preocupado com a situação, o secretário executivo da Secretária Estadual da Saúde, Eduardo Ribeiro, da Secretaria Estadual de Saúde, Eduardo Ribeiro, anunciou que a região de Piracicaba passará a ser atendida pelo Hospital de Campanha do Ibirapuera. O hospital vai receber pacientes da cidade para evitar que pessoas acometidas pelo coronavírus fiquem sem atendimento. Eduardo Ribeiro ainda falou sobre os 3.345 respiradores doados que ampliam o atendimento aos pacientes com o vírus SARS-CoV-2. Para a região de Piracicaba, o governo do estado de São Paulo adota duas medidas. Primeiro, nós incluímos Piracicaba como região de encaminhamento preferencial para o Hospital de Campanha do Ibirapuera. Então, se lembrarmos, recentemente nós direcionamos Campinas como origem preferencial para o Hospital de Campanha do Ibirapuera e agora estamos incluindo Piracicaba nessa diretriz. Então, no momento, Campinas e Piracicaba são origens preferenciais de pacientes que terão a possibilidade de encaminhamento para o Hospital de Campanha do Ibirapuera. Adicionalmente, e de forma imediata, nós implementamos mais 12 leitos de UTI no Hospital Regional Zilda Arnes de Piracicaba, que é um hospital estadual. Nós, ampliando a liberação de respiradores para todo o contingente do estado de São Paulo, temos aqui como o segundo tema e uma notícia importante, a liberação nesta semana de mais 179 respiradores para todo o estado. O secretário Vignoli vai detalhar a distribuição desses respiradores. E aqui eu faço, na atualização de dados, uma menção importante. O governo do estado de São Paulo já recebeu, até aqui, 3.345 respiradores, parte importante deste contingente por meio de doação. O secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, falou dos 2.571 respiradores que o governo tinha distribuído para os hospitais do estado e agora chegando a 3.345 respiradores. Semana passada, o governador João Dória anunciou que chegávamos a 3.000 respiradores recebidos e agora já avançando mais, chegando em 3.345. Total de respiradores colocados nos municípios do estado de São Paulo já superam os 2.500 respiradores em todo o estado. 2.571 respiradores sendo distribuídos nesse momento, com um foco principal no interior do estado de São Paulo. Portanto, hoje, os 179 novos respiradores que nós anunciamos, levando para as regiões de Araçatuba, 14 respiradores, Araraquara, 1 respirador, Barretos, 10 respiradores, Bauru, 5 respiradores, Campinas, 11 respiradores, Grande São Paulo, 10 respiradores, Marília, 3 respiradores, Piracicaba, 12 respiradores, São José do Rio Preto, 38 respiradores, Sorocaba, 25 respiradores e Vale do Paraíba, mais focado na região de Taubaté e do Vale Histórico, 50 novos respiradores. Tudo isso totalizando esses 2.571 respiradores já distribuídos no estado de São Paulo, o que possibilitou mais do que dobrar a nossa capacidade hospitalar e os leitos de UTI.
Com isso, é importante também ressaltar que nós tivemos, ao longo desses últimos dias, um fortalecimento dessa capacidade hospitalar. A DRS 10 de Piracicaba, que agora tem o hospital de campanha do Ibirapuera como uma referência preferencial também. Além disso, já dispersamos 73 respiradores na região e um total de mais de 6 milhões de reais em apoio ao combate ao coronavírus. Vignoli ainda destacou os 10 municípios com menor índice de letalidade, ou seja, número de óbitos em decorrência da Covid-19. Eu quero anunciar os 10 municípios com a menor letalidade de todo o estado de São Paulo. Nós viemos abaixando a taxa de letalidade do estado de São Paulo, portanto, índices melhores. O governador João Dória anunciou ontem um índice histórico de 4,8% de letalidade, mortes perante o número de casos, e os municípios que lideram esses bons indicadores, acima de 100 mil habitantes, são Araraquara, com 1,17%, Taubaté, com 1,89%, Bauru, com 2,06%, Botucatu, com 2,14%, São Carlos, com 2,37%, Presidente Prudente, com 2,39%, Bragança Paulista, com 2,57%, São José dos Campos, com 2,73%, Araçatuba, com 2,9% e São José do Rio Preto, com 2,94%. É fundamental dizer que 2 fatores foram feitos por essas prefeituras ao longo desse processo. Primeiro, a qualidade no tratamento de saúde. Em segundo, a política de testagem, que é fundamental que a gente siga avançando no estado de São Paulo, junto com o nosso programa de rastreamento, anunciado na última semana, que vai possibilitar melhoras ainda maiores na evolução da pandemia, para a gente poder seguir desacelerando essa evolução aqui no estado de São Paulo. A secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, destacou as cidades que atingiram a meta da flexibilização e chegaram a uma nova fase de reabertura. Nesse momento de transição que estamos vivendo, uma série de regiões já avançando aqui para a etapa de flexibilização, sobretudo na região metropolitana, Baixada Santista e Registro. Lembrando que a nova atualização do Plano São Paulo, que foi anunciada na última sexta-feira, entrou em vigor ontem. E nessa atualização nós temos essas regiões iniciando a etapa amarela. Nós temos 4 regiões hoje mantidas na fase vermelha de alerta máximo, onde nós temos ali Araçatuba, Campinas, Ribeirão Preto também e Franca, e as demais regiões do estado na fase laranja. O governador renovou a quarentena e, com isso, queria reforçar o agradecimento à população que está conseguindo praticar isolamento social. Nós tivemos o resultado de ontem de 45% de isolamento na capital e no estado de São Paulo. E nós temos aqui, dos dados do dia 12, os municípios que tiveram maior delta de isolamento, que são a capital, São Paulo, Santana de Parnaíba, São Caetano do Sul, Campinas, Ribeirão Preto, Santo André, Valinhos, Santos, Barueri e São Bernardo do Campo. Todos eles registrando uma média acima dos números da origem da quarentena, acima de 20 pontos percentuais, e a capital com 24 pontos percentuais de diferença de delta de isolamento. Ainda na coletiva, a secretária Patrícia Ellen anunciou a reabertura do Detran de São Paulo a partir da próxima semana e informou que vai haver uma integração e modernização entre Poupatempo e o Detran. Esta modernização será realizada pela Prodesp e que na próxima semana trará mais detalhes sobre a reabertura do órgão de trânsito nesse novo modelo integrado. Na semana que vem, nós traremos os detalhes de como será o funcionamento do Detran e do Poupatempo. Então, os detalhes serão trazidos já na semana que vem e também com a abertura em breve. Eu queria só também destacar que a gente está fazendo 2 trabalhos importantes. O primeiro é uma integração dos serviços entre o Poupatempo e o Detran, que foi otimizada durante o período da pandemia,
exatamente pela necessidade dos serviços online. O Detran e o Poupa Tempo, ambos estão sob a gestão da Secretaria de Governo, com o vice-governador Rodrigo Garcia, e ele fez um pedido de modernização e integração tecnológica, também está sendo feito pela Prodesp, e com esse trabalho, hoje os serviços já estão funcionando no site e também no modelo drive-thru. Então, as duas coisas estão funcionando e semana que vem a reabertura nesse novo modelo integrado para facilitar ainda mais a vida dos cidadãos será trazida em detalhes. O coordenador executivo do Centro de Contingência de São Paulo, João Gabardo, que substitui o secretário de Saúde, José Henrique Guerma, que continua afastado por problemas de saúde, falou sobre a faixa etária de pessoas com maior índice de contaminação e óbitos no estado de São Paulo. Se nós analisarmos quais são as faixas etárias em que a doença aparece com maior frequência, é de 30 a 39 anos. Essa é a faixa etária que tem a maior incidência de casos confirmados em São Paulo. Se nós quisermos pegar qual é a segunda faixa etária com a maior incidência, é de 39 a 49 anos. Então, esta é a faixa onde há maior incidência de casos confirmados. E, não obstante, que quando se pega a análise de óbitos, ela vai ocorrer na faixa etária de 70 a 79 anos. Então, há uma diferença aí, onde a doença ocorre com mais frequência e é onde a doença ocorre com maior gravidade, com maior necessidade de internação e com maior óbitos. Bem, pessoal, o Detran de São Paulo ampliou para todo o estado o serviço de entrega do certificado de registro de veículos, o CRV, o antigo DUT, documento utilizado aí na transferência de veículos. Por meio de drive-thru, que evita aglomerações, o sistema de agendamento pelos despachantes passa a atender todos os municípios paulistas com unidades do Detran São Paulo, inclusive os que estão na fase 1, vermelha do Plano São Paulo. Com a ação, o órgão estadual de trânsito espera liberar cerca de 200 mil documentos emitidos. Desde o último dia 1º, quando os despachantes começaram a fazer a entrega de malotes por meio de agendamento, com data e horário marcado, já foram entregues cerca de 110 mil CRVs. O agendamento pelos despachantes pode ser feito através do sistema de gerenciamento dos serviços de cadastro de registro de veículos. Após escolher data e horário, é só comparecer ao local com o malote e a documentação requerida. Todos os protocolos sanitários e de distanciamento social serão cumpridos pelos funcionários do Detran São Paulo e, para ser atendido, não é necessário descer do carro. Em meio à pandemia, o órgão ampliou para 60 o número de serviços digitais que podem ser feitos sem sair de casa pelo portal. Parlamentares da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo falam sobre a volta às aulas na tribuna virtual. O deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, se posicionou sobre a decisão anunciada pelo governo de São Paulo. Para ele, as crianças não têm consciência dos cuidados necessários para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Eu tenho conversado com pais de crianças, com professores, que são quase que unânimes de que é um risco a gente voltar às aulas presenciais, especialmente nas escolas públicas, na periferia da cidade de São Paulo e dos municípios, onde, infelizmente, as condições estruturais das escolas não são também boas. Carlos Gianazzi, do PSOL, concordou que não é o momento para um retorno, segundo aí o parlamentar, os professores, para uma greve geral contra a ação. Não vamos voltar, quando eu digo nós, os professores não voltarão no dia 8. Vai ter greve geral, vai ter desobediência civil, porque acima de um decreto, acima de uma decisão orientada pelos interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial e dos poderosos, do poder econômico, a vida está acima de tudo isso. Já a deputada Janaína Pascoal, do PSL, falou sobre os vetos do governador referente a artigos do projeto, de autoria coletiva da Alesp, que estabelece medidas de auxílio e enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ela afirma que todos os dispositivos relacionados à transparência foram vetados. Eu, por exemplo, votei sim ao projeto de enfrentamento à pandemia, justamente em virtude dos dispositivos que trazem mais transparência,
nas contratações feitas, nos critérios, né, seguidos para essas contratações, no número de leitos ocupados e, poxa vida, esses dispositivos foram os vetados. Então, por mais que nós não queiramos, fica o sentimento de que o Poder Executivo não quer ser fiscalizado. E eu não estou falando contra a pessoa A, a pessoa B, ou contra o partido A ou o partido B. É uma crítica institucional. As sessões presenciais estão suspensas. A LESP, então, criou a tribuna virtual para que os parlamentares possam fazer pronunciamentos de forma segura e respeitando o isolamento social. É possível acompanhar ao vivo às 2h30 da tarde na TV Alesp, Facebook, portal ou aplicativo da Rede Alesp nos dias em que não há sessões plenárias. Vamos conferir agora os números da Covid, do coronavírus em todo o Brasil. 74.336 mortes confirmadas até as 8 horas desta quarta-feira, aponta o levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. O balanço indicou que 1.341 mortes aconteceram nas últimas 24 horas. 1.933.655 casos foram confirmados. Confira agora aí o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O Detran de São Paulo ampliou para todo o estado o serviço de entrega do certificado de registro do veículo CRV, o antigo DUT, documento utilizado na transferência de veículos por meio de drive-thru, que evita aglomeração. E aí o sistema de agendamento pelos despachantes passa a atender todos os municípios paulistas com unidades do Detran São Paulo, inclusive os que estão na fase 1 vermelha do Plano São Paulo. Com a ação, o órgão estadual de trânsito espera liberar cerca de 200 mil documentos emitidos. Desde o último dia 1º, quando os despachantes começaram a fazer a entrega de malotes por meio de agendamento com a data e horário marcado, já foram entregues aí cerca de 110 mil CRVs. Eu sempre gosto de falar, né, Lilian, no final do bloco, o que foi destaque para você, para mim. Para mim também, além desse, o destaque foi nós falarmos um pouco da situação dos municípios do interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, Campinas, São Sebastião, as ações que estão sendo tomadas, como que eles estão fazendo esse enfrentamento nesse momento aí, em que o interior de São Paulo tem mais casos do que a capital, tem registrado maior número de novos casos do que a capital. Parece que nesse momento o interior está tendo um retrocesso e o grande Rio município aqui deu uma parada, né, Luciano? Vamos torcer aí para o interior dar uma alavancada de novo e a gente poder passar aí dessa fase ruim, né? Tá certo. O Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e prevenção contra o contágio do coronavírus faz um breve intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha e voltamos em instantes com mais notícias para você. Não saia daí. Não saia daí. Você acompanha